Que Deus abençoe a sua vida. Olha só, nós estamos no quinto dia da nossa série. 7 dias para você se aproximar de Deus, para você e eu estar cada vez mais perto do Criador, do nosso Deus. Hoje nós vamos falar, não fuja da presença de Deus. Não fuja da presença do Criador. Olha o que aconteceu com Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Olha, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de que nos sobreveio o mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: Sou um hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabia que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia declarado. Então ele declarou que estava fugindo da presença de Deus. Veja que todos nós passamos por situações adversas na nossa vida. Nem sempre entendemos e sabemos lidar com elas. A reação mais normal é tentar fugir, se afastar do problema de todos. No início de tudo, às vezes lidar com as dificuldades. Veja que o escritor desta série, ele diz que no início do casamento dele, sendo líder de um departamento da igreja, ele foi disciplinado perante o ministério da igreja devido aos comentários maldosos de irmãos. Não teve direito de se defender e acabou perdendo as suas atividades. Olha aqui, ele diz que foi um momento difícil, foi um momento que ele chorou e onde ele ficou indignado. E ele disse que não iria mais à igreja, ou seja, ele se revoltou. Então, por causa de pessoas, ele falou: não vou mais na igreja. Às vezes você também está assim. Às vezes você está assim como esse pastor que falou que por causa de comentários, por causa de irmãos, ele disse: olha, não vou vir mais para a igreja. Às vezes você está deixando de ir para a igreja porque o diabo, o inimigo, usou aquela pessoa que estava próxima de você para deixar você magoada. Veja que ele diz que no dia seguinte teve um culto de ensino e apesar de dizer que não iria mais aos cultos, não conseguiu ficar em casa. No final desse culto, o pastor dele pediu perdão pelo ocorrido, pois soube da realidade dos fatos e convidou ele para ser um auxiliar na igreja sede. Deus o abençoou muito durante esse período que foi maravilhoso. Depois ele diz que pôde entender que Deus tinha um chamado para ele, estava provando em que não estava entendendo. Diz que ele, para a surpresa dele, aos 26 anos depois, ele recebeu uma bênção de ser pastor presidente daquela mesma igreja. Como seria a sua história, a história dele, se ele tivesse fugido da direção de Deus?
para mudar a vida. Olha, meu amigo, minha amiga, na verdade não conseguimos compreender tudo aquilo que acontece na nossa vida, mas devemos entender que Deus tem uma direção para todos nós. As coisas que nos sobrevêm não devem se fazer desistir ou sair do plano do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde ele encontrou o navio e destinava para o porto. Veja que ele entra no primeiro navio, ele queria sair da presença de Deus. Veja que depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Às vezes você está até pagando, às vezes você está até gastando para sair da presença de Deus e não pagando para aproximar da presença de Deus. Quando eu falo pagar para aproximar da presença de Deus, é o gasto do transporte, do deslocamento, do carro, do aplicativo, do combustível, da passagem de ônibus. Veja que como o profeta Jonas, muitos já tentaram fugir e esconder-se do Senhor por diversos motivos, seja pelas situações da vida, por medo, por não entender os desígnios do Senhor. Mas será que conseguimos chegar a um destino melhor do que aquele que está preparado para nós? Meu querido irmão, minha querida irmã, não fuja da presença de Deus. Fique firme em suas promessas. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que é o melhor para mim. Ele sabe o que é o melhor para você. O nosso Deus, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes você está tentando fugir dos seus problemas, da sua dificuldade. O Senhor diz, olha, vinde até mim, o meu fardo é leve, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. O Senhor diz que vai aliviar. O Senhor diz que Ele vai tirar todo o peso. O Senhor diz que essa luta, essa dificuldade é só ir adiante dEle. Você acha que um servo de Deus não fica com medo? Você vai ver a passagem do profeta Elias. O profeta Elias, no primeiro livro de Reis, vai dizer que ele fugiu da presença de Deus com medo da morte, com medo da dificuldade. Às vezes você está desse jeito, com medo de situações, dificuldade. Olha que às vezes não entendemos os desígnios do Senhor. Mas o Senhor, Ele é capaz de mudar toda a tua história, todo o destino da sua vida. É só clamar a Ele, clamar ao Senhor. Veja que Elias, depois que Acabe, ele foi no monte ali, o fogo desceu, no monte Horebe. Mas Elias, ele ficou com medo de Jezabel. Veja um homem que ora a Deus, um homem que ora, o fogo desce, queima ali o sacrifício. Eis que Elias recebe ali um mensageiro de Jezabel, e Jezabel fala que iria matá-lo. Veja que, tremendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida, e chegou-se a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Veja que Elias deitou debaixo de um zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta, come. Elias, naquele momento, o anjo voltou novamente. Mas Elias pediu até para morrer. Pediu a morte. Porque o Senhor sabe das suas capacidades, das suas limitações. Ele nos conhece, Ele te conhece. Não fuja da presença de Deus como fugiu Elias. Não fuja da presença de Deus como fugiu Jonas. Clama ao Senhor para estar cada vez mais perto de você. Porque veja aqui Moisés, quando estava com aquele povo no deserto, Moisés falou assim, olha, esse povo é teimoso, esse povo é custoso. Mas, Senhor, se não for para o Senhor ir conosco, não nos deixe sozinho. Moisés está dizendo, olha, é melhor nós ficar aqui do que ir sozinho. Porque se ir sozinho, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos poder sobressair. Assim também é eu e você. Se Deus não estiver conosco, nós não vamos conseguir sobressair de todas as batalhas, de todas as lutas, de toda a dificuldade, de tudo aquilo que tem se levantado. Esse dia será um dia diferente, essa noite você vai ter paz, você vai deitar, descansar e dormir. Vamos orar ao poderoso Deus. Eu apresento a vida de cada um aqui, Senhor.
E clamo pela tua presença sobre a vida de cada um e também sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a família de todos que aqui estão. Senhor, vem fazer morada. Venha manifestar o teu grande poder neste dia. Venha manifestar a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, tudo isso pelo nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.